Olá, gente. Programa Rema com você aqui na TV Evangelizar. Eu sou o Padre Joãozinho e toda semana chegamos aqui com uma palavra inspiradora. Rema significa isso: caminho, uma meta, uma direção, um discernimento. E quando a gente tem alguém que diz uma palavra, normalmente ela é a chave do cofre, né? Ela abre algum tipo de situação na nossa vida que antes estava fechada. Tantas pessoas já passaram por aqui no programa Rema. E hoje nós trazemos uma apóstola do Sagrado Coração de Jesus, irmã Anete Giordani. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada, Padre. É um prazer estar aqui no seu programa e vamos conversar. Apesar de estarmos aqui em Curitiba, na Vila Auer, na nossa ESIC, Escola Internacional, né, Colégio e Faculdade, nós ficamos sabendo que você é gaúcha de Bento Gonçalves, é verdade? Exatamente, boa no pé para dançar. Uma gaúcha em Curitiba, como que chegou aqui? Faz anos que eu estou aqui. Na é? verdade, eu vim lá do Rio Grande do Sul, depois de uma experiência de discernimento vocacional, eu fiz o meu postulado aqui, depois fiz noviciado em São Paulo e tal, dei umas giradas aí pelo Brasil, na Itália, e quando eu voltei, em 1994, eu me instalei aqui, estou aqui até hoje, 30 anos. Giordani é italiano? Italiano, sim, na minha casa, meus pais só falam dialeto. Qual é o dialeto? Vêneto. O Vêneto. Ali nos arredores de Veneza. Isso. Conhece? Conheço lá. Eu estive lá em Roma há 4 anos, trabalhando no processo de beatificação da nossa madre fundadora, Madre Clélia Merloni. Ela é o que hoje? Ela é bem-aventurada. Bem-aventurada com o processo agora de canonização em andamento. Ela nasceu em que ano, irmã? 1861. E a congregação foi fundada na Itália? Na Itália. No norte? Viareggio. Viareggio. 1894. Tá. Quase no final do século XIX. Sim. E veio para o Brasil? Em 1900. Em Santa Felicidade. Logo aqui em Curitiba? Sim, as primeiras casas fora da Itália foi aqui em Curitiba. Santa Felicidade, onde nós temos um colégio. Hoje são quantas religiosas apóstolas do Coração de Jesus no Brasil? No Brasil eu não sei exatamente, mas somos mais de 200. É muito? E é a maior província da congregação ou tem outra maior? Sim. Por enquanto, sim. Agora está se expandindo bastante na África, né? Em outros países, estamos abrindo Peru. Em alguns outros países, a gente tem avançado, como era o desejo da nossa fundadora. Então, você esteve lá em Roma, 4 anos, você falou? 4 anos. Eu trabalhei de que ano até no que processo. Ano? De 1990 a 94. Foi exatamente quando eu fiquei padre. Eu fiquei padre em 92, né? Olha só. E eu trabalhei em São Paulo nesse período. Você estava em Roma e eu estava em São Paulo. Né? A irmã Clélia Merloni é a fundadora das Apóstolas do Coração de Jesus. Nós já vamos falar um pouco sobre isso, mas estava dizendo que nasceu em Bento Gonçalves e aí sentiu o chamado vocacional mais ou menos... Na verdade, foi um negócio meio instantâneo, sabe? Aquelas coisas assim, porque eu sempre estudei em escola municipal e depois estadual, e do 6º ao 8º ano, na época, eu estudei numa escola federal, que eram os Premen, que chamava na época, né? E no mês de agosto, eu fiz muito isso também, geralmente os religiosos iam nas escolas estaduais, municipais, para falar sobre vocação, no mês de agosto, mês vocacional. Exatamente. E tal, né? E daí, na minha cidade, lá em Bento Gonçalves, tem as irmãs apóstolas e tem as irmãs do Bom Pastor, as irmãs pastorinhas. Quem foi na minha escola foram as irmãs pastorinhas. E falaram e tal, e eu sou muito assim, eu sou muito espontânea, eu sou bem colérica, inclusive, né? Agora já mais trabalhada, mas... Então, eu sou muito assim, o que eu penso, eu falo, né? Então, a irmã passou na sala, falou sobre as vocações, blá, 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 e daí fez aquela pergunta tradicional. Alguém aqui já pensou em ser irmão, ser padre? E eu gostaria, mas assim, sabe aquela coisa... Sem saber bem o que estava fazendo. Eu me encantei pela fala dela, porque era assim... que cuida de crianças, de pessoas idosas, dos pobres, e a irmã falou todas as missões que elas tinham na congregação, que elas têm, né? E eu fiquei empolgada, me vi dentro, as pastorinhas, e eu me vi dentro daquela situação, sabe? Meio missionária na África e tal, a minha fantasia foi longe. E daí eu levantei o braço, todo mundo me olhou assim, tirou sarro, sabe?
Eu falei, o que tem? Se você for freira, eu vou fazer no seu... Sabe aquelas coisas assim, né? Mas aquilo passou. Eles me debocharam um pouco os outros dias, mas depois passou. Daí, uns 2, 3 meses depois, as irmãs apóstolas foram na minha comunidade, porque eu sou do sítio, né? Numa comunidade rural. Eu sou filha de agricultores, eu trabalhei na roça até 18 anos, enfim. E daí, elas vieram lá junto com o padre, porque era a festa de Nossa Senhora da Glória, em agosto, dia 15 de agosto. E eu olhei para aquelas irmãs e tal, e eu falei assim, olha que legal a roupa delas. Aqueles encantamentos próprios de uma juventude que não entende muito de vida consagrada, de vida religiosa, isso, né? Com 18 anos já? Na verdade foi antes isso que aconteceu. Eu tá. tinha uns 13 para 14 anos, né? Daí comecei a fazer discernimento vocacional. Daí as irmãs me convidaram para participar um pouco lá de uma outra escola nossa, lá em Nova Araçá. Daí eu fui lá, fiquei lá 3 anos com as irmãs, como aspirante, que chama, né? Fazendo o meu curso de contabilidade à noite e trabalhava de dia em várias coisas. Eu fazia de tudo naquele colégio. Porque as minhas colegas de aspirantado eram todas de 5º a 8º ano. E só eu era do ensino do 2º grau, na época, à noite, né? Então, de dia eu ajudava na cozinha, na lavanderia, na biblioteca, eu aprendi de tudo naqueles 3 anos. E daí eu ia vir para Curitiba para ser postulante, mas eu só tinha 16 anos. Eu terminei o primeiro ensino médio com 16 e só podia ter 18 para entrar. Daí eu vim aqui para a Escola Santa Terezinha, que tinha Curitiba. Aqui em Curitiba. Aí uma gaúcha veio para Curitiba. Isso, daí eu fui fazer o magistério no Colégio Sagrado, porque eu não podia ficar 2 anos parada, ia ficar fazendo o quê? E daí me colocaram para fazer o magistério. Então, eu fiz foi adaptação. Uma exceção aceitar com 16 anos? Na verdade, não, eu não fui aceita para o postulado com 16 anos. Eu tive que fazer o magistério. Sim, mas já foi aceita aqui em Curitiba com 16. Com 16. Saiu de casa de menor. Isso, Você saiu de casa com 16. Isso. E daí fiquei naquele discernimento, vou para casa, e daí tive dúvidas, eu queria ir embora, depois, não, mas cadê o meu sonho? Enfim, eu acho que é o dilema de quem faz um processo de discernimento, né? E daí, com 18 anos, eu tomei a decisão e fiz a solicitação para ser postulante. Aí começou e fez noviciado logo em seguida. Espírito Santo do Pinhal. E professor em que ano? Em 1900, peraí. Deve ter sido... eu tinha 20 anos. Então, meu Deus, me deu um branco agora. Porque isso era com 18 anos? 75. 75. 75 fez os primeiros votos. Os votos. E aí permaneceu em Curitiba? Não, daí de lá eu voltei para o Rio Grande do Sul para uma missão. Depois fui trazida aqui para Curitiba para trabalhar no Colégio Sagrado. Você trabalhou aqui em Curitiba no Sagrado? No Madre Clélia e no Sagrado, desses 2 colégios. Tudo ali, 85, 84, 85, foi lá. Sabe por que eu estou perguntando? Eu queria saber se nós estivemos juntos em Curitiba na mesma época, porque eu estive aqui de 1980, aqui nesse lugar aqui. Sim. Né? Que era o nosso Instituto Deunista, hoje é ESIC, mas na época era a escola de ensino médio hoje, né? Na época científico, 2º grau, não sei mais como é que se chamava. Eu cheguei aqui em 1980 e fiquei aqui até 1982. Não, 82. Em 83 eu fiz o noviciado de Jaraguá do Sul. Então eu fiquei aqui 3 anos. Nessa época eu estava transitando, mas eu já vim para cá, porque depois, em 87, eu fiz os votos. Perpétuos. Então, eu estava por aqui, estava transitando aqui por nas escolas. E qual que é o carisma das apóstolas do Sagrado Coração de Jesus? Eu sou padre do Coração de Jesus, diretor da nossa editora, olha que bonito, a Biblioteca do Coração, todo mundo assina. Aparece aí o número do telefone, site. Pode entrar no site, já fazer a sua inscrição. Você recebe todo mês um livro. Nós estamos publicando a obra completa do Padre Deon, irmã. Olha. Obra completa não, serão 12 livros. Nesse próximo mês Vida de Amor. É um livro que ele escreveu e nunca foi publicado no Brasil. Já publicamos O Ano com o Coração de Jesus. O primeiro volume, serão 4. E também Vida Interior e outros livros do Padre. Olha que bonita a frase dele. Buscamos a civilização da inteligência do coração. Então, nós somos
meio que parentes, sim, né? Sim, Apóstolos do coração de Jesus e sacerdotes do coração de Jesus, de coração para coração. Uhum. A Madre Clélia, você me disse ainda há pouquinho, que ela nasceu em 1861, na Itália. Nessa época, o nosso fundador, o Padre Deon, tinha nascido já em 1843, na França. Em 1894, ela funda a congregação de vocês. Padre Deon já estava na Itália, fazendo as conferências romanas. E vocês chegam no Brasil em 1900. E nós havíamos chegado em 1893, no Nordeste, e no Sul chegamos em 1903. 1903. Uhum. Então, basicamente, sempre os nossos caminhos ali se cruzaram. Uhum. A Madre Clélia funda a Congregação do Sagrado Coração de Jesus, das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, provavelmente com um propósito, com um carisma. Qual foi? É justamente sermos como os apóstolos, irmos por todo o mundo e levar a ternura do coração de Jesus. Então, nós temos uma frase forte que é: amar é a nossa missão. Onde ninguém quer estar, estaremos nós. Madre Clélia era bem clara. No processo da beatificação, eu digitei todos dos originais para o computador, dos escritos, do diário, tudo. Então, assim, ela só tinha isso em mente, que as irmãs apóstolas seriam como os apóstolos, que inclusive foi um problema na época, porque não queriam aprovar a expressão apóstolas, porque teoricamente seria só próprio para apóstolos, e ela desafiou isso. Há controvérsias, porque se temos o apostolado da oração, sim, por que não as apóstolas do coração? Mas no Brasil, vocês também têm uma obra educacional, não é? Temos várias escolas. Eu vim aqui para o Sagrado, para o Madre Clélia. Madre Clélia. Como que é essa ligação entre o apóstolo, a apóstola do coração e a educação? Na verdade, assim, quando Madre Clélia fundou a congregação, eram tempos sérios, próximo aí às guerras. E tinha muitas viúvas e crianças. Então, ela começou, na verdade, a congregação com uma obra social, porque ela era filha única, ela herdou uma herança grande do pai, que depois ela acabou sendo enganada e foi roubada, e ela acabou até as irmãs pedindo esmola nas casas. Mas assim, ela começou com crianças e viúvas e senhoras idosas. Então, o início da congregação em si foi uma obra social. Só que, tendo as crianças, ela falou: meu Deus, como é que nós vamos instruir essas crianças? Daí ela começou com a obra educacional. Entende? Então, lá na Itália, em várias cidades da Itália, são várias escolas que tem lá. E depois, quando vieram para o Brasil, no caso, para os Estados Unidos, em outros países onde nós estamos, quase que a primeira obra é sempre uma escola. Aqui foi a Escola Imaculada Conceição em Santa Felicidade, porque daí, geralmente, as primeiras irmãs se instalaram junto com os imigrantes italianos, e que precisavam de escolas para colocar os filhos. Então, essa ligação ela foi meio que acontecendo automaticamente pela necessidade da época, né? Os imigrantes chegaram nas terras novas e precisavam de um espaço, de um local para que os filhos estudassem. E foi isso que as irmãs fizeram. Inclusive, são histórias bonitas que nós temos, porque você vê a comunidade toda, né? As famílias, todo mundo doando, ajudando a construir as escolas para que os filhos pudessem receber educação. Acabou tendo uma universidade em Bauru. Sim, nós temos um centro universitário lá, bem grande. Centro universitário em Bauru. E irmãs dedicadas ao estudo também. Sim. Como a irmã Jacinta, especialista em Edith Stein, não é? E em fenomenologia. Irmãs, sim. Vocês têm um grupo de irmãs muito bem formadas. Sim. Então, não só promovem o estudo, mas também estudam. Sim, a gente precisa, na verdade, se a gente pensar nos desafios hoje, especialmente, né, com esse mundo todo interligado, todo globalizado, você precisa ter sempre mais preparo. Eu falo muito lá para a nossa equipe, né, dos que trabalham lá conosco nessa obra social,
que a formação, o conhecimento, ele precisa ser quanto mais melhor. Por quê? Porque a gente precisa dar respostas sempre mais assertivas para o mundo de hoje. E nós estamos diante de grandes desafios, especialmente na formação e no acompanhamento de crianças e adolescentes, que são bombardeados hoje, né? Vamos falar já dessa sua missão hoje, depois também a sua aventura digital, né? Mas, antes disso, há uma irmã da sua congregação que, eu acho que ela faleceu, irmã Ofélia faleceu, né? A irmã Ofélia faleceu. A irmã Ofélia faleceu. A irmã Ofélia, ela fez as súplicas ao Sagrado Coração de Jesus, que ficou muito conhecido aí e é muito cantado. Vamos ver se hoje me deram um violão aqui. É ótimo para terminarmos esse primeiro bloco. Está tudo funcionando? Vamos ver se funciona. Eu tentei achar aqui um pedacinho só da letra, né? Eu acho que faz séculos que eu não canto isso. Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve o nosso grito, coração querido, somos filhos teus. Um coração novo para um mundo novo, vemos suplicar. Coração bondoso, o teu povo ainda não sabe amar. É isso, né? Coração de Cristo, coração de homem, coração de Deus. Ouve o nosso grito, coração querido, somos filhos seus. Um coração novo para um mundo novo, viemos te pedir. Coração humilde, o teu povo ainda não sabe servir. Sabe, irmã, isso foi composto lá pelos idos de não sei quando, por conta do Congresso do Sagrado Coração de Jesus, de todas as congregações, não é? Agora que temos o Papa Francisco com uma encíclica do Sagrado Coração de Jesus, que ainda não foi valorizada, que chega, né? Adilexit nos, não é? Seria muito bonito revisitarmos aquele nosso primeiro e único Congresso das Congregações do Sagrado Coração de Jesus e fazermos um outro aí, ó. Proposta, TV Evangelizar. Vamos promover um congresso do Sagrado Coração de Jesus. Está aqui, ó, 2 pessoas do Coração de Jesus prontos para ajudar na organização. Então, vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já com mais irmã Anete Giordani. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, hoje entrevistando a apóstola do Sagrado Coração de Jesus, irmã Anete Giordani. Falamos do passado, das suas origens, da origem da congregação, e hoje a irmã Anete está fortemente ligada à gestão de uma obra social. Você disse no bloco anterior que fez contabilidade, depois parece que se envolveu aí com magistério, ciências religiosas, pós-graduação até mesmo em gestão de políticas, programas e projetos sociais. Hoje, qual é a sua função exatamente na congregação ou as funções? Na verdade, na congregação em si, eu sou apóstola, mas eu sou gestora dessa organização da sociedade civil, que é o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, que foi fundado em 1983 pelas nossas irmãs, lá na cidade industrial de Curitiba, do lado da paróquia São Rafael. Mas é de vocês a obra? Na verdade, não é da congregação. Fica um negócio assim, ela é da arquidiocese, porque a congregação não absorveu como... Porque era uma obra muito pequena, ela foi fundada do lado da paróquia como um trabalho social paroquial. Ah, tá bom. Até 1999, quando eu assumi. Você assume, então, 1983, começa como um trabalho paroquial, Isso. Você entra em 99. Na verdade, assim, em 1994, quando eu voltei da Itália, do trabalho lá, da beatificação com a madre fundadora, eu pedi para fazer uma experiência não mais em escolas, pelo apelo que eu tive no acesso dos documentos da nossa fundadora, do coração da nossa fundadora, muito voltado aos pobres mesmo, aos mais pobres, aos mais fragilizados, àqueles que ninguém quer cuidar. Então, eu voltei e pedi para a minha provincial da época, falei, madre, eu posso fazer uma experiência inserida
inserida numa realidade periférica, numa obra assim. Social. É social. A nossa província não tinha nenhum. Geralmente as nossas obras elas são ou escolas ou elas são atreladas diretamente a uma paróquia. Obra social mesmo instituída assim, só tinha o centro de assistência aqui em Curitiba. Daí ela falou, então, você vai lá para a paróquia São Rafael, lá tem uma obra social, mas você não vai trabalhar na obra social porque já tem a irmã Antoninha que trabalha lá, que é assistente social. Então, eu trabalhei na paróquia com a pastoral da criança, com a pastoral da juventude, com a catequese, com a parte litúrgica da música, porque eu também lá dou minhas arranhadinhas. Então, no violão, né, assim eu ajudava as equipes. E fiz um trabalho imenso, porque eram 7 comunidades, então eu articulei, reorganizei toda a catequese. Pastoral. Pastoral, 94 a 98. A irmã Antoninha ficou doente de câncer, precisou ser retirada dessa obra. Eu ajudava como motorista, eu ia buscar as coisas nos mercados, quando ela precisava, ela me chamava. Mas não trabalhava diretamente lá, porque tinha os voluntários. Em 99, a provincial falou assim, olha, irmã Neta, nós vamos retirar a irmã Antoninha de lá, já que você é assistente social, você assume aquela obra. Mas assim, é uma obra que não está dando, não está seguindo... Aqui não está anotado isso. Não. Você é contadora Sim. e assistente social. Sou formada em serviço social e a pós-graduação em políticas públicas, por isso que eu trabalho muito com os conselhos municipais. Então, o que eu fiz? Em 99, a provincial falou, você assume, mas veja assim, eu acho que é uma obra que tem que fechar, vocês fecham o CNPJ e tal, e entrega o prédio para a paróquia, usar para alguma coisa. Você foi lá para enterrar defunto. Na verdade, ela me falou assim, olhe para aquilo, veja o que você faria. Quando eu cheguei lá, eu me assustei no prédio em si, por conta de como ele estava, bastante assim danificado, eram sacos de roupa, ainda ligado à paróquia, CNPJ da Mitra? Não, independente. Já foi independente, já foi constituído independente da Mitra, da paróquia, mas de qualquer coisa. Todo ligando a Igreja Católica em si. A Igreja Católica. Não ao nosso instituto. E nem a Mitra. Não, mas colocando... Então tinha uma certa autonomia jurídica. Isso, desde já autônomo. Mas a gente, de alguma forma, dependia da paróquia, porque a gente fazia bingo, a paróquia vinha e deixava a gente divulgar. E para o povo era uma obra da paróquia ou de vocês? Sim. Então seria uma obra da paróquia administrada por vocês? Isso, fundada e administrada. Isso é 98, mas aí... 98, no final de 98, a madre me falou, irmã Neta, eu preciso de você lá em 99. Daí, em 1999, eu assumi. Aí você entrou de cabeça. Entrei de cabeça, comecei com uma limpeza geral, chamei voluntários, porque não tinha funcionários até então, não tinha nem dinheiro para pagar água e luz. E me diga, eu não estou entendendo qual era o escopo desse Centro de Assistência Social Divina Misericórdia. Eram crianças? Na verdade, assim, era um espaço que se recebia roupa, calçado, cestas básicas e tal, e se dava para as pessoas, uma vez por mês. É uma obra de caridade, então. Isso, caridade. Aquele chamado assistencialismo. Apostolado da caridade. Isso. Então, fazia Não tinha gente lá. Não. É gente em situação vulnerável que vinha para praticar essa... Nós íamos lá todo dia, tinha umas voluntárias que iam costurar alguns acolchoados, porque a gente recebia tecido, recebia lã de carneiro, sabe essas coisas? Bem aquele modelo de assistência de grupo de mães que se reúnem para fazer tapete, para fazer sabão com óleo. Entendi. Tenho até as fotos de tudo isso, eu tenho até um PowerPoint que eu explico tudo isso como era no começo. Quando 99, mas 99. Nós estamos em 2025. Você Sim. Continua lá? Continuo lá. 25 anos. Na verdade, 30. 30 anos. Eu, na entidade, 25. Na obra pastoral lá, há 30 anos, porque eu estou lá desde 94 naquela região. No centro de assistência, eu fiz 25 anos agora. E vamos pular de 99 para 2025. Hoje, o que é o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia em Curitiba? Hoje é uma organização da sociedade civil que tem um objetivo específico de prestar um serviço qualificado. Uma OSC. Um serviço qualificado. Porque qual foi a proposta depois de ouvir as comunidades? Que nós fizéssemos, sim, a caridade, mas uma caridade profissionalizada. O que eu quero dizer com isso? Que existem alguns tipos de caridade, e aí entra um toque crítico, talvez, para a gente rever um pouco as obras sociais que se tem, porque algumas caridades, elas não libertam as pessoas.
Elas não tornam as pessoas autônomas, elas não vencem a subsidiariedade, elas não vencem aquela subserviência. Você dá o peixe e não a vara para pescar. Na verdade, você pode até dar a vara, mas a pessoa não sabe pescar, ela não sabe, não tem rio. Então, eu tenho algumas críticas, né, em relação a essa expressão, inclusive. Não pode dar o peixe, tem que dar a vara. Tá, mas ele vai fazer o que com a vara? Exatamente. Tem que dar o conhecimento, etc. Então, você os tem elementos que potencializar. para que ele se emancipe. Exatamente. Então, o que eu fiz nesse processo todo? Daí já começando a contratar gente, fazendo o projeto, porque hoje na gestão o que eu faço, na verdade, é projetos de captação de recurso para manter toda a estrutura, porque hoje nós temos 52 funcionários e 4 prédios que nós conseguimos na base da raça. Nós ganhamos prédios abandonados, na verdade, a sede, que era antigamente o primeiro prédio, nós reformamos estrategicamente para parar com aquele trabalho de cesta básica e fazer um processo para clubes de troca. Então, não mais a pessoa vinha lá só para receber, eram 200 famílias que a gente atendia quando eu assumi. Então, hoje, o que eu fiz? Hoje nós mudamos o foco, na verdade. Eu já vou falar como. Porque daí eu peguei os estagiários da PUC, a professora Maria Isabel, o pessoal me cederam estagiários da PUC e nós visitamos todas essas famílias. E a gente fez um diagnóstico, porque lá nós encontramos de tudo. Pessoas que pegavam a cesta e já iam para a boca de fumo para pagar a questão da droga. Então, com a nossa caridade, nós estávamos patrocinando algumas coisas que não eram legais. Entendi. Então, eu rompi, na verdade, a minha palavra força, ela é ruptura. Ruptura com o quê? Com um processo histórico que se reproduz na vida das pessoas e na vida das famílias. Aquilo vinha acontecendo com as avós. As avós pegavam cesta básica, as filhas, cesta básica, e a neta já estava entrando nessa linha. Não vejo nada mal nisso, mas nós temos que ter um olhar diferenciado, o olhar de Jesus. Pega a tua cama e anda. Mas eu preciso primeiro ver qual é a primeira necessidade. Se é a comida, eu vou dar comida, mas junto com a comida, o que eu vou fazer? Eu tenho que oferecer alguma coisa a mais para que essa pessoa não precise mais depender da minha comida, ela possa ter o dinheirinho dela para ir lá no mercado e comprar o arroz, o feijão que ela quer, não aquele que eu dou. Porque o que eu dou é o que eu posso dar. Então, nós fizemos todo um processo, e aí nós começamos, a história é longa, a gente não tem tempo, mas quem quiser conhecer um pouco a história tem no nosso site e tal. A gente começa, Como então, que é o site, irmã, para a gente colocar agora aqui? A gente coloca só o Doi.divina. Doi.divina.com.br. Não, Doi.divina. E depois lá a pessoa clica no casdm.org.br, ele direciona para as nossas redes sociais para quem quiser conhecer mais. E se a pessoa quiser entrar pelo hub do Instagram? Tem? Tem tudo. Tem o Instagram, tem o Facebook. Deixa eu seguir vocês aqui. O Instagram, deixa eu ver, que às vezes eu me atrapalho, eu tenho até no meu folhetinho aí. Mas tem o @oficial CASDM, tem o CAS, Divina Misericórdia. Ponto divina. Isso, aqui. Então, eu tenho dito para entrarem no Doi.divina, porque depois lá você consegue entrar no restante. Divina.org.br. Isso. Tá aqui, você tá aqui. Isso, eu tô aí com uma bola, porque essa questão aí... Ela foi uma ruptura também, com um outro segundo momento de ruptura para a gente ser o que a gente é hoje. Entendi. Tem música, tem... Sim, tem o nosso hino, a gente já tem hino, agora estamos montando uma banda, nós temos escola de futebol, escola de dança, tem do criança, nosso jeito. Tem círculo bíblico, tem pessoas idosas, hoje nós atendemos mais de 300 crianças de 4 a 17. Tem alfabetização digital. Sim, dos idosos. Muito, tem criança, muita aqui tá coisa. Foto aqui. Então, você pode entrar no Doi.divina, que eu estou aqui vasculhando a vida da irmã aqui. Você está sempre dentro de uma Kombi aqui. Isso. Toda hora a irmã Neta, no terceiro bloco, vamos falar da Kombi. Sim. Mas e aí, como é que foi esse processo para transformar uma obra, de caridade, de assistencialista, sem nenhuma depreciação, mas era isso, para uma obra de promoção humana libertadora? Então, nessa avaliação que a gente fez nesse diagnóstico, já estava em ação a LOA, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, eu, como assistente social, o que eu fiz? Eu juntei a caridade, que é preciso ser feita de forma emergencial, para uma assistência social como política pública. É um direito das pessoas serem atendidas nas suas vulnerabilidades.
Quem tem a obrigação de fazer isso é o Estado. Por isso que eu fiz uma pós na área das políticas públicas, para entender um pouco mais como é que é essa política pública da saúde, da educação e da assistência social, com a Lei Orgânica da Assistência Social. Começou a se estruturar o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Na saúde é o SUS e na assistência social é o SUAS, Sistema Único. Então, os municípios começaram a se estruturar para ultrapassar aquela questão de benesse, de primeiro-damismo, sabe? Isso está na história, não sou eu que estou falando. Na história, essa superação do primeiro-damismo, a primeira-dama do município ela é boazinha, ela é caridosa, ela dá cesta básica para todos os pobres. Não é mais assim. É uma política pública que o poder público tem que ter orçamento. Orçamento para isso, como tem orçamento para a saúde, como tem orçamento para a educação. Tá? E ele está dentro do tripé da Seguridade Social. Então, o que nós começamos a fazer? Estudar mais isso. Não, mas espera aí, isso daqui não é meu papel. O meu papel enquanto instituição é ser ponte para o conhecimento, para a informação, e ajudar as pessoas a acessarem no lugar certo. Porque senão assim, vai lá, a pessoa vai, não tem vale transporte, sabe? É judiar das pessoas quando você não tem a informação correta, a informação certa para encaminhar a pessoa no local certo. Uhum. Então, o que nós fizemos? Eu comecei a organizar, contratei uma assistente social e comecei a fazer projetos, bingos, bazares, como todas as instituições fazem até hoje. Nós continuamos fazendo bazar, continuamos fazendo bingo, continuamos fazendo festas. Mas para você ter uma equipe profissionalizada, você ter psicólogo, assistente social, educador, pedagogo na instituição, além dos outros serviços bem importantes, cozinheira, limpeza, pessoas, motorista, né, que você precisa na instituição. Eu comecei a entrar em editais, projetos, né? Então na Petrobras tinha, na Itaipu tem, né? Eu fui me especializando um pouco nessa questão de captação de recursos, que eu digo que é o novo nome da esmola. O que você faz? Você vai pedir esmola, só que você vai com um projeto bem estruturado, bem feito, dizendo onde você vai gastar esse dinheiro, daí você tem uma conta bancária para aquilo. É bem burocrático, mas vale a pena. E eu comecei a fazer projetos e comecei a contratar pessoas. E daí, logo já no ano 2000, na metade de 2000, nós já ganhamos um prédio. Olha, eu assumi em 99. A Secretaria da Criança, na época, veio me procurar para ver se nós não podíamos assumir um prédio que estava abandonado lá no Sabará para acolher crianças. Modalidade creche, mas na época não se chamava creche. Se chamava creche, mas não tinha uma estruturação educacional como é hoje. Depois de 2006 é que se estruturou melhor em Curitiba. Era um lugar onde as mães deixavam as crianças para poder trabalhar. Então, eu assumi aquele prédio, eu tenho as fotos, todo pichado, quebrado, as mesinhas, as cadeirinhas dentro, tudo quebrado, e sempre com voluntários, padre. Eu acho que esse trabalho do voluntariado cristão, do voluntariado em geral, é maravilhoso, quando as pessoas abraçam a causa. E nós tivemos um grupo de pessoas ligadas à Paróquia São Rafael na época, e outras pessoas depois, que acreditaram naquilo que a gente acreditou, que abraçaram essa causa. Esse é o segundo prédio, mas você falou que são 4 Sim, hoje. Daí, no ano 2000, em junho de 2000, assumi essa creche com 100 crianças, que depois vocês vão ver lá que a gente ampliou, ficou para 250, e hoje, depois da pandemia, hoje é um centro intergeracional. Eu tenho lá crianças de 4 a 8 junto com pessoas idosas, um projeto piloto que eu arrisquei e deu certo, depois da pandemia. Daí, no mesmo ano, final do mesmo ano, uma associação Centro Intergeracional. Divina Misericórdia. Podem entrar no site para ver. Lá as crianças fazem ginástica junto com as pessoas idosas, vão para o parquinho, jogam bocha, sabe? Tem muita coisa legal lá. E foi um projeto que eu falei, vou pôr as gerações, as pontas, vou colocar as pontas juntas para ver o que dá. Mas era um projeto piloto para ver se dava certo, senão eu ia cancelar e fazer outra coisa. E deu super certo. E a gente está levando para frente esse projeto maravilhoso aí que nós temos, com uma equipe também maravilhosa. E daí, nesse interim, que nós reformamos tudo, arrumamos, pintamos, consegui doação de tinta, é tudo nessa base. E eu ia para cima para conseguir as coisas, né? Daí, uma outra associação que existia lá no Sabará, a 2 quadras da creche da época, eles viram que estava abandonado o prédio, era uma associação que não tinha dado certo, que fechou, e me chamaram para ver o prédio. E eu fui naquele prédio.
Pensa coisa que tinha lá dentro. E eu chego assim, eu tenho esse negócio de limpeza, de organização. Não é toque, mas eu gosto das coisas organizadas e bem arrumadas, né? Porque o pobre não tem problema de ser pobre, mas nós precisamos oferecer o que é melhor, que a gente pode, né? E aí veio o terceiro prédio. O terceiro prédio, que hoje é a sede da instituição, mas que começou como Centro Juvenil Madre Clélia, que tem uma história legal. E o quarto, irmã? Como nós temos só mais um minuto... E o quarto é um local que, por conta da escola de futebol que eu comecei chutando bola com a meninada lá que se matava, nós perdemos aí uns 40 e tantos adolescentes assassinados, eu falei, eu tenho que romper com esse ciclo de morte, de vingança, porque a vingança ela se reproduz. O mal se reproduz. Então, eu comecei jogando futebol com a meninada lá na vila. Meninada que andava armada, inclusive. Só que começou a crescer demais, eu não dei conta, pedi ajuda lá para os padres piamartinos me mandarem seminaristas, e eu comecei, então, a ampliar a escola de futebol e precisei de um espaço. E num retiro que eu fiz, eu lembrei de um senhor que tinha os filhos no Madre Clélia, procurei a imobiliária Favretto, ele me doou um terreno, é uma história maravilhosa o que aconteceu. Foi Deus, foi o coração de Jesus, foi Madre Clélia. E depois a PUC, num momento, eu fui um dia num encontro de religiosos da CRB, meio que surtei lá, porque fui falar de pobre e a gente ia voltar para casa, morando na nossa casa cheirosa, com roupa passada e comida na mesa. Surtei lá no encontro da CRB e um rapaz me procurou, era o irmão Jorge Gaio, dos Maristas. E nós construímos o que hoje é o Centro de Integração Social Divina Misericórdia, que tem ginásio de esportes, que tem grama sintética. É uma história longa e bonita, maravilhosa. Não sei como é que você me vê, irmã. Você me vê como padre que canta, padre que apresenta programa de televisão, que está nas redes sociais, que tem 1 milhão de seguidores. É assim que você me vê? Conheço. Essa parte sua. Agora, você não me vê como presidente de mantenedora que faz isso que você faz todo dia, o dia todo, e trabalha de um lado com uma assistente social que se chama Shirley, do outro lado com a minha contadora, que é Bom saber. A Dejane. Eu trabalho só com isso. Gestores, então. Gestor de uma diretora, de uma editora. Então, nós estamos muito próximos, eu sei exatamente os números que passam pelas suas mãos e também as preocupações que te tiram sono. Nós vamos ainda falar um pouquinho sobre isso e vamos fazer um breve intervalo, porque a irmã é TDAH, né? Ela é acelerada. O nosso tempo já acabou e vamos fazer o intervalo. Depois a gente volta conversando mais com a irmã Anete Giordani. Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Olá, gente. Voltamos para o último bloco, infelizmente, com a irmã Anete, essa conversa deliciosa sobre uma vocação que hoje vai se desdobrando em serviço à sociedade, sob a forma de promoção humana. Acho que seria essa a palavra melhor do que assistência social, promoção humana, né, irmã? E no bloco anterior, estávamos falando ainda da escolinha de futebol. Nessa escola, acabam se descobrindo talentos? Como que é isso? Opa, nós temos vários meninos, inclusive agora meninos e meninas, fazendo teste em alguns times de futebol, porque a gente tem colocado a nossa escola em alguns campeonatos, inclusive o Brasileirão Kids, que é um campeonato nacional que vem em escolas do Brasil inteiro, aqui para Curitiba. Então, isso dá muita visibilidade. Na verdade, é assim, padre, o objetivo principal não é ser uma escola que vende atletas ou que sei lá o quê. A nossa escola, de uma história linda que vocês vão ver se entrarem nas nossas redes sociais, até a logomarca é um diamante da nossa escolinha, porque eu construí com os meninos, né, esse abandono da violência, esse devolver aqueles bagulho todo que eles andavam na cintura e começar a pensar em projeto de vida. E na discussão da escola de futebol, no sábado que eu jogava bola com eles, depois eu dava um lanchinho. Eu morava numa casa de aluguel lá no Sabará e tinha um gramado na frente. Então eu jogava bola com os meninos no campo, depois eu levava lá para casa e dava um chineque, um suco, uma coisa assim, e comecei a conversar com eles. Daí começaram a vir convites para participar de campeonatos de futebol de areia, porque eles não tinham chuteira e tal. Então, o que nós fizemos? Nós discutimos o nome da escola e as cores do nosso uniforme. A gente precisava de um uniforme para participar dos campeonatos. Então, foi bonito porque, assim,
Eu fiz concurso de uniforme, daí era uma época que tinha muito problema nos Atletiba, morria muita gente em brigas do Atlético com o Coxa. Então, nenhum uniforme com verde, nenhum com vermelho passou. Tanto que as nossas cores hoje é amarelo, cinza e preto, porque eles escolheram. Aí surgiu toda a questão, inclusive, das cores da instituição, com os meninos. E na hora de discutir o nome da escola, ficou assim, Escola Madre Clélia, de futebol, Escola Divina Misericórdia de futebol. E um menino lá no meio falou assim, Escola de Futebol Sabará. E os outros, não. E eu falei, mas por que não? Ah, porque nós somos vistos como bandidos aqui no Sabará. A história, né? O que é um rótulo? Nós somos bandidos. Daí eu comecei a perguntar, mas quem que é bandido? Tua mãe é bandida? Teu pai é bandido? Daí fomos discutindo sobre isso e eles perceberam que eles estavam carregando nas costas um fardo que não era deles. Daí fui pesquisar o que era Sabará, e é uma pedra preciosa. E um dos meninos falou assim, olha, irmã, que legal aqui no computador, lá em Minas Gerais tem uma cidade que se chama Sabará, e é onde eles têm muitas pedras preciosas. E eu, sabe aquele negócio assim, que dá aquele negócio? Daí comecei a estudar com eles o diamante, que ele é lapidado, ele não vem pronto, bababá, e a riqueza que ele tem dentro de si. Ressignificamos. Mas o combinado foi com as famílias também. Nosso foco não é ser uma escola de futebol que vende atletas. É uma escola de futebol e cidadania, Sabará. A cidadania, compreendendo, eu não vou ser jogador de futebol, mas cidadão eu tenho que ser, independente de onde eu estiver. Burilar pessoas. E nós pegamos uma frase que é a nossa mística hoje, padre, que é Lucas 2. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Então, nós trabalhamos o tripé. O físico da criança, a sexualidade, tudo que tem a ver com a estatura. Está comendo bem? Os dentes estão bons na boca? Como é que está a tua saúde? Tudo a gente olha, e ali se abre um leque de voluntariado, porque eu tenho dentistas que dão uma verificação nos dentes das crianças, porque pela rede municipal, lá pelo posto de saúde, demora anos para sair algumas coisas. Então, eu procuro alternativas. Então, estatura, sabedoria que vem do sabor da vida, não do saber mais que os outros. Então, a sabedoria é ter o discernimento de escolher o que me é bom, o que não me é. Olhar as portas que se abrem e dizer, nessa eu entro e nessa não. Tá? Então, assim, é saber escolher o que me torna uma pessoa sadia, uma pessoa feliz, uma pessoa equilibrada. Né? E eu digo para eles, conheçam o mais que vocês puderem, porque o conhecimento não ocupa espaço e ninguém rouba de você. Podem roubar o teu tênis, teu celular, mas o conhecimento não. Então, e o terceiro é e a graça, que é a espiritualidade. Estatura, sabedoria, e graça. Então, a graça como aquele aspecto nosso interior que ninguém pode tocar, só Deus. E que nenhuma religião pode manipular. Então, nós trabalhamos a espiritualidade, não as religiões. Você, no seu encontro com Deus, a tua gratidão, como você se relaciona com esse Deus que está dentro de você, que te criou. É mais mística, não queremos religiões em si. Porque nós temos pessoas de várias... Pode ter várias religiões lá? Sim, nós temos. Entre os colaboradores e nos usuários, a gente nem pergunta a religião que a pessoa tem. Irmã, eu estou com uma curiosidade aqui. Você interrompeu a sua fala lá atrás, em algum desses blocos, quando a superiora provincial lhe chamou e disse, vai lá para fechar. Você fez o contrário. Sim. Fez exatamente o contrário. Ampliou, era um bloco, agora são um prédio, agora são 4. Certamente você voltou para a superiora provincial e ela deve ter perguntado assim, ótimo, então está crescendo, está beleza, vou mandar mais uma irmã ou não mandou mais uma irmã? Como é que fica essa ligação entre esse seu exaustivo trabalho no Centro de Assistência Social Divina Misericórdia e a vida de religiosa na congregação? Olha, no começo não foi tão fácil assim, da compreensão de uma reestruturação e crescer. Tanto que eu estou lá todo esse tempo, porque assim, sempre teve construção e não se encontrava uma irmã para vir... Tem uma outra irmã hoje que trabalha com você? Não, eu tenho mais 3 irmãs. Mas assim, então é uma comunidade religiosa das apóstolas nessa obra. Lá, a irmã Delinda e eu fomos morar numa casa de aluguel, que é uma outra história lá da nossa relação com a paróquia. Então, eu pedi para a provincial... Como comunidade religiosa, sim, que acorda, reza a liturgia das horas, que 6 horas da manhã, estamos rezando e tudo. Normal, comunidade é normal, só que nós moramos numa casa lá no meio da comunidade do Sabará.
Ok. É uma casa lá. Então, Sabará, que é diamante a ser lapidado. É, isso. E daí, na comunidade Sabará, lá na SIC, a gente mora lá, e no começo teve muita resistência. Ah, irmã Nete, você está fazendo crescer demais isso daí, como é que vai dar conta? Daí eu tentei propor para ser absorvido dentro da província, da congregação, não foi aprovado. Juridicamente. Juridicamente. E eu patrimonialmente toquei também. ficha, sentindo o apelo e tendo as respostas no coração e coletivamente com a diretoria, que são casais leigos que trabalham conosco na diretoria, a gente faz adoração ao Santíssimo, a gente se coloca em discernimento e a gente diz, não, vamos assumir. Então tem um estatuto que é autônomo. Próprio, tudo próprio. É uma OSC. Sim. E essa OSC, ela tem algum tipo de certificação? Tipo, todas. É filantrópica, sim, tem SEBAS? Os SEBAS, tem o registro aqui no Conselho Municipal da Assistência Social, no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E o SEBAS está atualizado? Ou tá... Sim, estamos aguardando as análises todas lá, mas estamos com tudo com tudo protocolo. Uhum. Não tem a publicação deferida? Não. Bem-vindo ao time. Deus abençoe. Vou pôr a mão direita. Deus abençoe todo mundo. Que está melhor. Sim. Né? Já está melhor. Está bem melhor. Está bem melhor. Né? Pelo menos estamos sendo atendidos. E vamos combinar? Eu amo o Ministério da Educação. Eu sou doutor em educação, fui avaliador de unidades de educação superior do Ministério da Educação, sou técnico em legislação educacional, quem vê cara não vê coração, né? Mas o Ministério da Cidadania é realmente um brinco, né? Uhum. Tem um povo lá que tem um grande amor à causa da transformação social e principalmente na análise de certificados de SEBAS, né? SEBAS, não sei se você que está nos acompanhando sabe o que é. É um certificado que isenta a instituição da cota patronal e outras, mas vamos lá, cota patronal é 20% da folha de pagamento, então a irmã tem 52 funcionários, faça uma conta rápida, né? Que indiscretamente eu faço aqui. Com 52 funcionários, a irmã vai mais ou menos ter uma folha de pagamento de R$300 mil por mês. Ajude essa obra, né? R$300 mil por mês, cada 100 mil é 20 mil. Então, são 60 mil de isenção. Sim. Fiz a conta rápida, irmã? Nós é um pouco menos, por causa de onde a gente alcança pagar os salários, mas é 200 e poucos mil por mês. Eu acertei exatamente, fiz a conta rápida aqui, seria 60 mil que iria para o governo. Aí você dizer, mas por que o governo não recebe esses 60 mil? Porque ele nunca vai conseguir produzir a inclusão social com esses 60 mil que a irmã, que nós fazemos. A NET faz. Então, na verdade, nós é que estamos ajudando o governo a praticar a inclusão social, o caso do ProUni na educação superior. Sim. Por que a gente não paga isso e o governo inclui na universidade pública? Porque não vai colocar uma vaga a mais. Assim a gente tem, para cada 5 alunos pagantes, tem bolsa. E é isso que está fazendo a diferença nas populações. Gratuito. 100% gratuito. Os idosos, os 220 pessoas idosas, as 300 crianças que estão lá, não pagam nada, porque nós é que corremos atrás, né? Agora, ontem também já encaminhei um outro projeto, e vai para Itaipu, conseguimos um carro, agora fiz um outro projeto para pedir uma master, fotovoltaicas, tudo que a gente precisa na instituição é projetos. Em algum dessas iniciativas é considerado centro de educação infantil? Sei. Não, até 2019 a gente tinha 2 unidades com 450 crianças. Depois saiu um decreto da prefeitura e a gente não aderiu. Nós fechamos as unidades e ressignificamos, que é o caso do Centro Intergeracional. Então é assistência social 100%? Pura. Eu tirei vocês não do estão SEBAS. no MEC? Não, no MEC nós estávamos até 2019, agora eu pedi a baixa lá, né, no MEC, e somos só assistência. Que coragem, irmã. Porque nem pode usar para os colégios de vocês como parte dos 20%. Não. Você não deve estar entendendo nada do que agora 2 dirigentes de OSC estão aqui conversando, mas não interessa. Irmã, o tempo é muito pequeno e certamente vai ter que voltar, né, Gil? A irmã Nete é conhecida por estar aí nas redes sociais. Então, para concluir, como é que veio essa ideia de ser, a palavra é feia, mas uma influenciadora digital? A intenção não foi essa. Na verdade, é assim, padre. Eu acho que cada coisa na vida tem o seu tempo, né?
que eu diferencio entre o Cronos e o Kairos. Eu vou fazer 60 anos. Depois dos 40 e pouco para cá, eu vejo que é uma outra fase da vida. A gente já não se amarra com muita coisa, a gente vai percebendo que a vida é curta e ela precisa ser, né? Não fala demais que sua provincial vai assistir tudo. Mas assim, o que acontece? Eu estou entrando, lá nos meus 50 e poucos anos, eu comecei a entrar num outro processo, que é um processo que busca mais silêncio, mais escondimento, um pouco naquela linha daquele livro do abaixamento de Cristo, digamos assim, né? Do Noé. Então, eu quero ficar mais na gestão, ficar lá na minha, não aparecer muito. Só que daí entrou um grupo de pessoas voluntárias para nos ajudar nas redes sociais, porque a gente não tem uma empresa que faz isso, somos nós mesmas lá. A irmã Emily me ajuda um pouco, que a irmã Emily já está lá comigo há 16 anos, ela pegou esse traquejo, é assistente social também, e enquanto eu estou aqui, ela está lá coordenando as unidades. Ela coordena a execução dos projetos, eu faço os projetos e a irmã Emily coordena a execução. Então, esse pessoal veio e eles quiseram que eu contasse toda a história da instituição. É uma história maravilhosa e linda, de milagres, verdadeiros milagres aconteceram na instituição para ter o que nós temos hoje. E Deus, tem um funcionário nosso que esses dias ele falou assim, irmã, no Divina, Deus se exibe. Bem legal, eu achei isso, porque é verdade. A providência amorosa de Deus, ela se faz sentir lá conosco. E eu contando a história para essa meninada aí dessa empresa Hub, que é voluntária nossa, eles falaram assim, irmã, nós precisamos fazer algumas coisas aí que apareça esse trabalho de vocês. E eu usei muito Kombi, para ir buscar doações, para ir levar os meninos do futebol. Eu chegava a colocar 20 piá dentro de uma Kombi. Ninguém me pegou, graças a Deus. Mas eu colocava 20 meninos dentro da Kombi para levar para campeonatos. Então, eu era muito vista como a irmã da Kombi. E passava, buzinava para o pessoal. Bem assim, uma coisa bem louca, bem legal, assim, sabe? Na comunidade, a gente mora lá todos esses anos e é maravilhosa a nossa relação com a população. A irmã da Kombi. Da Kombi. Mas a sua, por exemplo, seu Instagram... É a irmã da Kombi não, ou é o Doe Divina? Eu não tenho nada, Mel, por opção. Não? Nem Facebook, nem Instagram, eu só tenho WhatsApp e e-mail para trabalho. Eu não tenho tempo para curtir, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E quem que filma? Essa menina da Hub, né, que é essa empresa voluntária de um pai, de uma criança lá do Marista, que me conheceu. Enfim, então, é outra coisa. Dos voluntários é especialista em rede social, vai lá, filma a irmã da Kombi e joga, ela deve ter a senha aqui do Doe Divina. Isso, Doe Divina. E ela vai jogando a mulher da Kombi aqui. Isso. Daí eu faço, eles me perguntaram assim, irmã, qual que é o seu hobby? Eu falei, hobby? Eu nem tenho, mas assim, eu gosto de dançar música gauchesca e jogar futebol. Hoje eu já não posso dançar muito por causa da saúde e dos joelhos e tal, enfim. O que a senhora faz? Eu falei, olha, eu coleciono frases inteligentes, porque eu tenho algumas coisas assim, tipo as palavras benditas e as palavras malditas. Eu vejo o mal que algumas palavras fazem nas crianças, coisas que os pais às vezes falam sem pensar. Enfim, eu transito um pouco aí nas falas. Nós precisamos cuidar do que a gente fala, como a gente fala, para quem a gente fala. Que é um pouco aquela música, dá-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Sabe como? É um pouco o meu projeto de vida. Então, nesse trânsito aí, eu faço coleção de frases boas, frases positivas. Eu vi que são pequeníssimos. Sim, não são minhas, são todas frases que eu recebo. Como algumas pessoas sabem que eu gosto de frases assim, eles me mandam posts, me mandam frases, vídeos. E o que eu fiz? Eu comecei a colecionar. Eu tenho mais de 900 frases que eu uso em palestras. Eu dou palestra para a Pastoral da Família, eu dou palestra em alguma escola, dou palestra lá na comunidade, para catequese, e eu começo com uma frase, no meio tem outra e no final tem outra. Por exemplo, esses dias eu fiz assembleia com as pessoas idosas e coloquei a frase, você está onde você se coloca. Você recebe o meu mini-sermão, irmã? Não recebo. Todo dia então eu escrevo um mini-sermão. Antes de vir para cá, atrasei 3 minutos, porque eu estava escrevendo, eu sempre escrevo do dia seguinte, né? Sempre são 140 caracteres e depois desenvolve 1 minuto, e acabou. Olha! É um padre do minuto. Então, o de hoje, vamos ver o de hoje. Sempre é o evangelho do dia traduzido no cotidiano. Ai, que legal. No tempo da total publicidade, é bom lembrar que todos temos direito à privacidade. Sim. Né? E o de amanhã, observe a dinâmica dos ritos.
São ritmos que facilitam a comunicação com Deus e com os irmãos. Aí depois ele continua, eu gravo, né? E uma pessoa decupa. Hoje, a Zizi, ela é professora de português, ela vê se tem alguma coisa errada e tal. Legal. E ela decupa o que eu falei, né? Mas eu vou lhe mandar depois. Me salva e me manda, é muito importante isso. Aí divulga nas suas palestras. Então, Sim. são 15 milhões de pessoas que recebem por dia. Olha que lindo. É a evangelização de hoje. Passa pelas redes sociais. E qual a mensagem que a irmã Anete Giordani gostaria de dar para aquelas pessoas que forem conhecer através desse programa ou forem lá no Sabará, conhecer a obra, como diz aqui, a ação social da Associação de Centro de Assistência. Eu estou também na Associação de Moradores e tal, mas enfim. Como é que é o nome oficial? Centro de Assistência Social Divina Misericórdia. Na verdade, eu gosto muito de uma música, porque ela foi um corte para mim, que é uma música do Gonzaguinha, que o Erasmo gravou e tal, que se chama Sementes do Amanhã. Eu toco em todas as palestras que eu dou. Que é aquela música que diz assim: ontem um menino que brincava me falou que ele é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. E é a frase: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu toco em dó, porque eu arranho o violão, eu não toco como o senhor, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Que tem a ver com a esperança, que é o nosso jubileu. Já dá outro programa. É esperança, fé é na a vida. Palavra que se faz, a meu ver. Vamos terminando por aqui, Padre Reginaldo Manzotti. Colocaram 2 tagarelas no mesmo programa. Continue com sua experiência de Deus aqui na TV Evangelizar.